A história de Lisa Bonet começa muito antes da fama, mas é impossível separar sua identidade do momento em que ela entrou nas salas de estar da América ainda adolescente. Ela nasceu em São Francisco e foi criada em Los Angeles, crescendo em um bairro rico e predominantemente branco, onde muitas vezes se sentia deslocada. Como filha única após o divórcio dos pais, ela admitiu mais tarde que a solidão moldou sua identidade. Ela não se sentia ancorada a um mundo específico, e essa sensação de deslocamento a acompanhou até a vida adulta. A carreira de atriz surgiu quase por acaso. Uma amiga a convidou para uma aula de teatro e, pela primeira vez, Lisa sentiu que havia encontrado um lugar onde ser diferente não era uma fraqueza. Isso a levou a uma participação especial em St. Elsewhere, enquanto ainda estava na escola, e logo depois a uma audição que mudaria sua vida. Quando conseguiu o papel de Denise Huxtable, ela tinha apenas 16 anos. Da noite para o dia, ela se tornou parte de uma das famílias negras mais influentes já retratadas na televisão. À medida que o programa The Cosby Show se transformava em um fenômeno cultural, Lisa crescia sob os holofotes. A série dominou a audiência por anos, e Denise Huxtable se tornou um ícone da moda e um símbolo de confiança juvenil. No entanto, mesmo com a estabilidade e o sucesso que o programa lhe trouxe, Lisa nunca pareceu se sentir completamente à vontade com a fama. Os produtores perceberam isso cedo. Marcy Carey lembrou mais tarde de ter sentido que Lisa nunca seria outra coisa senão ela mesma, não importando o tamanho da plataforma que alcançasse. Esse instinto definiria toda a sua carreira. Enquanto muitos jovens atores se entregavam à segurança da fama na televisão, Lisa resistia silenciosamente a ser rotulada em uma única imagem. Quando atingiu a maioridade, ela já buscava maneiras de se contrapor às expectativas. Essa busca logo a colocaria em conflito direto com a imagem de boa moça que os Estados Unidos haviam associado a ela, rompendo com essa imagem e pagando o preço por isso. Ao completar 18 anos, a discrepância entre quem ela era e quem o público esperava que ela fosse tornou-se impossível de ignorar. Ela ainda interpretava a irmã mais velha confiável em uma sitcom familiar, mas por dentro estava inquieta. A fama havia chegado cedo demais, de forma rápida demais e fácil demais. Lisa já conhecia a regra não escrita da televisão, uma vez que um ator se torna um símbolo, escapar desse símbolo pode custar tudo. Essa consciência a levou a uma decisão que mudaria para sempre sua relação com Hollywood. Ela aceitou um papel em Angel Heart, um filme adulto sombrio que contrastava totalmente com a imagem de Denise Huxtable. O projeto era explícito, psicologicamente denso e abertamente sexual. Quando foi lançado, a reação foi imediata e brutal. A classificação indicativa do filme teve que ser ajustada após a versão inicial e as manchetes se concentraram menos na história e mais no corpo de Lisa e na percepção de que ela havia traído as expectativas da América. Ela deixou claro que sua responsabilidade era consigo mesma, com sua liberdade e com sua arte. Essa postura chocou uma indústria acostumada à submissão, especialmente por parte de mulheres jovens. As consequências vieram rapidamente. Quase ao mesmo tempo, Lisa estava prestes a liderar um universo diferente, um spin-off construído em torno de sua personagem. A série estreou com sucesso, mas nos bastidores, a pressão aumentava. Quando Lisa engravidou, a situação expôs um conflito de valores mais profundo. Os produtores debateram se deveriam incorporar a gravidez à trama, vendo-a como uma oportunidade de refletir a vida real e a autonomia feminina. Mas a decisão final foi firme e inflexível. Mas Lisa nunca apresentou a decisão como rebeldia. Em entrevistas, ela explicou que atores de televisão raramente eram levados a sério no cinema e que se sentia obrigada a priorizar seu próprio crescimento, não a reputação de uma personagem fictícia. Quando os críticos a acusaram de manchar a imagem de Denise Huxtable, Lisa respondeu com clareza em vez de se desculpar. A personagem não teve permissão para evoluir junto com a atriz que a interpretava. Como resultado, Lisa se afastou da série que ela mesma ajudara a inspirar. Narrativas públicas retrataram a saída como problemática, mas pessoas próximas à produção a defenderam posteriormente, enfatizando sua juventude e o escrutínio avassalador que enfrentou.
Com apenas 20 anos, Lisa Bonet se viu julgada não apenas por suas escolhas artísticas, mas também por seu corpo, sua maternidade e sua recusa em se conformar. Esse período marcou uma virada. Hollywood começou a vê-la como imprevisível. Lisa começou a ver Hollywood como condicional. E uma vez que essa linha foi cruzada, não havia mais volta. Maternidade, separação e um recolhimento silencioso. A maternidade não chegou à vida de Lisa Bonet como um mero detalhe. Isso representou uma completa reorientação. Quando sua filha Zoe nasceu, as prioridades de Lisa mudaram de maneiras que Hollywood não previu nem acomodou. O ritmo de sua carreira diminuiu, mas não por confusão ou fracasso. Diminuiu porque ela escolheu assim. Em entrevistas daquele período, Lisa falou abertamente sobre se afastar do trabalho, concentrar-se na filha e tentar entender quem ela estava se tornando fora da fama. Seu casamento com Lenny Kravitz começou com intensidade e admiração, mas se desenrolou sob a implacável atenção do público. Quando o relacionamento terminou, a separação teve um peso emocional para ambos. Lenny descreveu mais tarde o período como de profunda dor e exaustão. Enquanto Lisa reorganizava sua vida discretamente, priorizando a estabilidade em vez do espetáculo. Ela se mudou com a filha para Topanga Canyon, um refúgio deliberado da máquina de Hollywood, criando Zoe em um espaço repleto de animais natureza e longe das câmeras. Nesse período, Lisa tomou outra decisão simbólica que poucas celebridades ousariam tomar. Ela mudou legalmente seu nome para Lela Coy Moon, explicando que queria algo que honrasse sua vida privada em vez de sua persona pública. Não foi uma jogada de marketing. Foi um ato de separação entre a mulher que ela estava se tornando e a imagem que a indústria se recusava a divulgar. Profissionalmente, esse período foi frequentemente interpretado erroneamente como um desaparecimento. Na realidade, Lisa estava se reinventando. Ela falava sobre yoga, introspecção e viver de forma diferente não como tendências, mas como necessidades. Ela não rejeitou a atuação, mas rejeitou a ideia de que seu valor dependia da visibilidade constante. Quando Zoe optou por morar com o pai por um período, Lisa apoiou a decisão apesar da dificuldade emocional. Isso refletia um padrão que se repetiria ao longo de sua vida: escolher o que parecia certo em vez do que parecia seguro. Hollywood seguiu em frente rapidamente. Novas estrelas preencheram as lacunas. Lisa não buscou relevância. E, no entanto, quando finalmente retornou à atuação, foi em seus próprios termos, carregando consigo uma profundidade que só o afastamento pode produzir. A mulher que ressurgiu não era o ícone adolescente que a América se lembrava. Ela estava mais quieta, mais firme e menos disposta a se explicar. Essa contenção definiria o próximo capítulo de sua vida, incluindo a história de amor que muitos acreditavam tê-la finalmente ancorado. Jason Momoa. O amor e a ilusão de uma união perfeita. Quando Lisa Bonet conheceu Jason Momoa, não parecia que seria notícia de primeira página. Parecia algo íntimo, quase acidental. Eles se conheceram em um clube de jazz em Los Angeles, muito antes de Momoa se tornar uma estrela mundial. Muito antes dos tapetes vermelhos e dos contratos de franquia remodelarem a vida dele. Ele era mais jovem, desconhecido da maioria e visivelmente nervoso perto dela. Lisa, por outro lado, já havia vivenciado a fama, as reações negativas e o afastamento. O desequilíbrio não era de poder, mas de timing. A conexão entre eles cresceu silenciosamente. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, este se desenvolveu longe da constante pressão da mídia. Lisa se sentiu atraída pela abertura e presença emocional de Momoa, e ele por sua estabilidade. Mais tarde, ele admitiu que a admirava desde a infância, mas o que o manteve por perto na vida adulta não foi a nostalgia, e sim a segurança. Lisa construiu uma vida alicerçada no lar, na rotina e na honestidade emocional, e por um tempo essa vida se expandiu naturalmente para incluí-lo. Eles construíram uma família mista, que muitos consideravam rara e invejável. Lisa e Lenny Kravitz permaneceram próximos, criando os filhos juntos, com respeito mútuo, enquanto Momoa se inseriu na dinâmica sem atritos. Os filhos foram criados com um senso de continuidade e não de divisão.
Quando Lisa falou sobre seu relacionamento durante esse período, descreveu sentir-se apoiada e protegida de uma forma que nunca havia sentido antes. Para alguém que passou anos zelando por sua independência, essa sensação de segurança foi fundamental. O casamento aconteceu depois de anos juntos. Foi discreto propositalmente. Não houve declarações públicas sobre contos de fadas ou compromisso permanente. Em vez disso, a linguagem deles se concentrava em crescimento, parceria e valores compartilhados. De fora, parecia que Lisa finalmente havia encontrado um equilíbrio entre amor e autonomia. Mas a ilusão de estabilidade muitas vezes esconde mudanças lentas. Com a ascensão da carreira de Momoa, sua vida passou a girar em torno de viagens longas, filmagens e reinvenção constante. Os projetos exigiam meses longe de casa. A atenção do público se intensificou. O ritmo que antes o energizava começou a entrar em conflito com a serenidade que Lisa havia cultivado ao longo de décadas. O que tornou a separação difícil não foi o conflito, mas a divergência. Lisa não queria correr atrás do impulso inicial. Ela queria proteger o que já havia construído. Com o tempo, essas diferenças deixaram de ser negociáveis. Quando finalmente se separaram, a decisão já havia sido vivida em privado durante meses. O anúncio público veio muito tempo depois de todo o trabalho emocional ter sido feito. Não houve acusações nem desmoronamento público. Em vez disso, houve um reconhecimento silencioso de que a vida que compartilhavam já não servia para ambos. E para Lisa Bonet, essa constatação se tornou o início de sua transformação mais incompreendida. Após a separação, veio o silêncio, o isolamento e um tipo diferente de poder. Quando a separação se tornou pública, muitos esperavam um padrão familiar, uma turnê de reinvenção, uma transformação visual, uma declaração pública para controlar a narrativa. Nada disso aconteceu. Em vez disso, Lisa Bonet fez o que vinha fazendo repetidamente ao longo da vida. Ela recuou não em sinal de derrota, mas em consonância com quem sempre fora quando ninguém estava olhando. Documentos judiciais revelaram posteriormente que o distanciamento emocional já havia ocorrido muito antes do anúncio. Essa distância fez diferença. Isso demonstrou intenção e não impulso. Embora as manchetes tenham retratado a separação como repentina, Lisa já vinha vivendo as consequências, remodelando discretamente seus dias. Amigos descreveram uma mulher que parecia mais leve, mais centrada e mais ponderada. Não houve correria para substituir o que foi perdido. Houve uma libertação. Ela reduziu ainda mais suas aparições públicas. Projetos de atuação não eram mais uma prioridade. Seus últimos trabalhos creditados datavam de vários anos atrás e ela não demonstrava nenhuma urgência em retornar. Financeiramente, não precisava. Emocionalmente, não queria. Para Lisa, o trabalho nunca havia sido uma medida de valor. Era uma forma de expressão, e a expressão só importava quando parecia genuína. O que começou a chamar a atenção não foi o que ela estava fazendo, mas como ela parecia estar enquanto não fazia absolutamente nada. Numa idade em que Hollywood espera esforço visível, Lisa parecia inalterada, sem cirurgias plásticas, sem transformações, simplesmente presente. Sua aparência gerou especulações, mas ela já havia respondido a essas perguntas anos antes. Ela manteve uma rotina simples, centrada em cuidados naturais, com a pele e maquiagem mínima e consistência em vez de correções. Falava abertamente sobre o uso de óleo de coco, evitar o excesso de produtos e aceitar o corpo como ele é. Mas a verdadeira transformação não foi física e sim comportamental. Lisa permaneceu ausente das redes sociais e evitou comentários. Ela passava tempo com os filhos, a família extensa e seu círculo íntimo. Aqueles próximos a ela descreviam dias moldados pela rotina e não por reações impulsivas. Yoga, exercícios, escrita, tempo na natureza. Esses não eram hábitos novos. Eram a continuação de uma vida que ela vinha construindo silenciosamente há décadas. Em uma cultura obcecada pela reinvenção, a recusa de Lisa Bonet em performar a cura incomodava as pessoas.
Ela desafiou a ideia de que o crescimento precisa ser visível para ser real. E nessa recusa, ela recuperou algo mais poderoso do que a relevância à transformação que incomoda as pessoas. O que perturba Hollywood na transformação de Lisa Bonet não é o mistério, mas sim a clareza. Ela não saiu do casamento em busca de validação ou para reescrever sua imagem. Ela simplesmente se tornou mais ela mesma. Esse tipo de resultado resiste a rótulos e desestabiliza as narrativas que as pessoas usam para entender o envelhecimento feminino em público. Numa idade em que muitas atrizes se sentem pressionadas a explicar seus rostos, suas escolhas ou sua ausência, Lisa não explicou nada. Ela continuou priorizando o movimento natural, a dança africana, a yoga e rotinas que a mantinham conectada ao seu corpo em vez de em guerra com ele. Ela rejeitava completamente a linguagem anti-envelhecimento. Sua filosofia de beleza se baseava na manutenção, não na correção, no cuidado, não no controle. Essa abordagem se refletia em sua família. Quando sua filha se deparava com especulações invasivas sobre procedimentos estéticos, a resposta era imediata e humana, sem afetação, sem defensiva, simplesmente honesta. A mensagem era consistente ao longo das gerações. O corpo não é um projeto público. Essa postura, por mais discreta que seja, tornou-se cada vez mais radical. O que as pessoas frequentemente rotulam erroneamente como desaparecimento é, na verdade, plenitude. Lisa Bonet já havia alcançado fama, influência e legado ainda jovem. O que restava era o trabalho árduo de viver em harmonia com seus valores sem aplausos. A separação de Jason Momoa não criou sua transformação. Ela a revelou. Removeu a última estrutura que exigia que ela se comprometesse com um ritmo que não desejava mais. Ela não deixou Hollywood com raiva. Ela a superou. Ela não abandonou o amor. Ela o redefiniu. E ela não se tornou invisível. Ela se tornou inacessível às narrativas que precisavam que ela fosse outra pessoa. É por isso que a transformação dela causa tanto alvoroço. Não oferece nenhum drama para consumir apenas um reflexo. Você vê a mudança de Lisa Bonet como uma evolução silenciosa ou uma rejeição às regras de Hollywood. E você acha que se afastar dos holofotes pode ser mais impactante do que permanecer visível. Deixe sua opinião nos comentários. E se você quiser mais histórias como esta, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar acompanhando para descobrir o que outros deixam de notar.